momento da Palavra de Deus. E saudade de vocês! Oi, Sami! Oi, tia! Crianças, eu tava com muita saudade da minha igreja, dos meus amigos, das crianças, das tias e do meu pastor também. Eita, Sami, crianças, essa é a Sami. Ela é nossa amiga, muitos de vocês já conhecem. E hoje, você podia me ajudar na palavra, Sami? Ajudo! Sabe sobre o que é a hora da palavra de hoje? É sobre família! Eu amo falar de família. Eu tenho um vovô, uma vovó, um irmão chamado Dudu. Amo falar de família. Então você vai me ajudar na palavra de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado de Deus com a nossa família. A família da Sami é diferente da minha família, que é diferente da sua família. Cada um de nós tem uma família diferente. E isso é muito bom, porque nós temos famílias que se identificam com as famílias da Bíblia. E para começar, nós vamos falar sobre a primeira família da Bíblia. Nós vamos falar sobre Adão e Eva. Como vocês sabem, Deus ele criou Adão, criou todos os animais, a lua, o sol, a terra e o mar. Ele criou tudo. E como tudo que Deus faz é perfeito, ele olhou para Adão e viu que ele estava triste sozinho. Estava faltando alguma coisa. Todos os bichinhos tinham a sua família, a vaquinha tinha o boi, a galinha tinha o galo, todo mundo tinha um companheiro. E Adão estava sozinho. Então, Deus ele fez a mulher, fez a Eva para ser a companheira de Adão. Deus fez o homem e a mulher e ali se formou uma família. Foi a primeira família da Bíblia. Eles tiveram filhos, Caim e Abel, e povoaram essa terra. Essa é a primeira família. E eu quero falar também sobre Abraão, uma família que era promessa de Deus. Como vocês sabem, Abraão já estava velhinho, a sua esposa Sara também, eles já estavam idosos. Aqui, ó, o cabelinho dele já era branco. Eles já estavam idosos, só que Sara queria muito ter um filho. O sonho dela era gerar um bebê e poder cuidar dele. E o Senhor prometeu a eles um filho, chamado de Isaque. Então, essa é uma família segundo uma promessa do Senhor. E depois, Abraão ainda ficou conhecido como o pai da fé, porque o Senhor pediu a ele um grande sacrifício. Pediu que ele sacrificasse o seu único filho que era tão amado. Por amor a Deus, por amor ao Senhor, ele ia sacrificar. Mas naquele momento o Senhor disse que não precisava. Ele estava somente testando a fé de Adão. De Abraão. Por isso ele é conhecido como o pai da fé. A família de Abraão foi uma família de promessas. Além dessa, vamos falar sobre a viúva? Crianças, essa viúva, ela estava tão sozinha. O marido dela havia morrido, Sami. Triste. Muito triste. Ela estava se sentindo tão sozinha. E quando o marido dela morreu, ele deixou algumas dívidas. E os cobradores das dívidas estavam exigindo dela que ela entregasse os seus filhos. Eles queriam que os filhos dela virassem escravos para poder pagar a dívida. Então ela estava desesperada. Imagina, crianças, uma mãe que está prestes a perder os seus filhos. Então ela correu e foi até o profeta. E chegou lá, ela disse: profeta, o senhor conhece o pai que meu marido era um servo de Deus. O pai dos meus filhos era um servo de Deus. E agora estou com dívidas e querem tomar meus filhos de mim.
Então o profeta disse a ela: o que você tem em casa? Ela: eu só tenho azeite. E ele disse a elas: vá até os vizinhos, peça ajuda aos seus filhos, reúna todo mundo, reúna todas as vasilhas, que o Senhor irá multiplicar o seu azeite. E foi assim que aconteceu, crianças. Você acredita, Sam? Todas as vasilhas se encheram de azeite. Ela vendeu azeite e ainda ficou com azeite. E a Bíblia diz que tudo que ela investiu, todo o recurso do azeite, dava para ela viver muito bem com os filhos e dava para pagar a dívida dela. Olha como Deus é poderoso, crianças. As nossas famílias, em alguns momentos, podem passar por dificuldades financeiras, por problemas, por enfermidades. Qualquer que seja a barreira, o problema, a dificuldade da sua família, nós nunca podemos deixar de crer na promessa do Senhor. Nós nunca podemos deixar de crer no poder que Deus tem sobre a minha e sobre a sua família. Ele pode realizar milagres. Eu creio que toda família precisa de um milagre. Seja numa área de enfermidade, de saúde, ou na área financeira, ou nas relações pessoais, toda família precisa de um milagre. E Deus pode realizar esse milagre na sua família. Assim como Ele fez com aquela viúva, que para os homens poderiam estar até desamparadas, mas por Deus ela estaria sendo cuidada. Então, quando para o mundo, quando para os homens a situação fica impossível, você pensa que você está sozinho, mas olhe para Deus e você verá que você está sendo cuidado e a sua família está sendo protegida. Legal, né, Sami? Sim. E outra família bem importante que eu acho linda. Eu quero saber essa história, tia. É sobre Timóteo. Quem sabe quem foi Timóteo? Eu tenho certeza que os meus alunos da EBD sabem. Nós estudamos sobre a vida de Paulo e sabemos que Timóteo era o braço direito de Paulo. Timóteo, ele foi uma criança que desde pequenininho era muito cuidado. Ele era orientado, ele era ensinado sobre a palavra de Deus. Pela sua mãe, Eunice, e pela sua avó, Lloyd. Talvez você pense assim, tia, mas a minha família é diferente, eu não tenho meu pai do meu lado, ou meu pai não vai para a igreja, o meu pai não lê a Bíblia comigo. Crianças, existem vários tipos de família. E essa é uma família que foi guiada pela sua mãe e pela avó. Timóteo, ele foi uma criança que desde pequenininho ele era ensinado. Ele aprendeu sobre a palavra de Deus e ainda quando era adolescente ele já ganhava frutos. Ele já tinha dado frutos. Até que Paulo chegou a ele e viu nele um missionário. Paulo viu nele um grande pregador. E Timóteo se tornou o braço direito de Paulo. E nós sabemos que Paulo, ele foi o maior pregador, o maior missionário depois de Jesus. E ele foi ensinado por Paulo, se tornou o braço direito dele e ele honrou os ensinamentos da mãe e da sua avó. Crianças, não despreze os ensinamentos do seu pai e da sua mãe. Quando eles te chamam para ir à igreja, quando eles te chamam para ler a Bíblia em casa, para fazer um culto doméstico em casa, não diga não. Não despreze o cuidado e o amor que os seus pais têm por você em ensinar a palavra de Deus. Aproveite os ensinamentos deles para se tornar um grande pregador. E Timóteo, ele se tornou um grande cristão na fé por causa dessas duas mulheres. Elas eram fortes, né, Sami? Essas mulheres eram poderosas. E agora a melhor família de todas, a
a família de Jesus. Jesus, ele cresceu, mas antes disso ele nasceu lá na manjedoura, ele nasceu um bebezinho, ele teve a sua família José, a sua mãe Maria, e ele também foi uma criança muito cuidada. Ele cresceu em estatura, ou seja, ele cresceu o seu corpo, mas ele também cresceu em conhecimento. Ele honrou os seus pais. A Bíblia diz que Jesus, ele andava em meio aos doutores, ou seja, ele andava em lugares importantes pregando a palavra de Deus, falando sobre o amor de Deus. E ele deu frutos para os seus pais e para todos nós. E ele é o Salvador. Então nunca se esqueça, as crianças, de Jesus, da família de Jesus. Nós devemos querer seguir os passos de Jesus, seguir o caminho da vida dele. E esse é o maior exemplo. Por que não seguir Jesus como filho também? Mas o mais importante, a nossa família, a sua família. Nós podemos perceber, Sam, que o que essas famílias têm em comum, elas todas são diferentes. Um foi criado pela mãe, pela avó, o outro pela mãe que era viúva, o outro Abraão e Sara que criou. Cada um deles tinha uma família diferente, mas todos eles tinham uma coisa em comum, sabe? Qual é essa coisa, tia? Jesus. Jesus era o centro da família deles. A coisa mais importante, crianças, é você colocar Jesus em primeiro lugar na minha e na sua família. Ele tem que ser o personagem mais importante. Ele tem que estar dentro da minha e da sua casa, dentro do meu e do seu coração. Ele estando dentro do nosso lar, nós temos o que há de mais precioso. E a sua família não é diferente. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos serão conhecedores da palavra de Deus. E lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, Josué ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero convidar a você a falar isso. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome posse disso na sua vida, na sua história. Tome posse disso dentro do seu coração. Ore, peça ao Senhor que os membros da sua família venham a se derramar aos pés dele. Não desista, pai, você mãe, não desista do seu filho. Talvez as dificuldades dentro do seu lar te deixam mais fracos, podem te deixar desanimados, sensíveis, cansados. Mas olhe para aquele que tem todo o poder para mudar a sua história e a história da sua família. Você pode se sentir cansado, mas peça ao Senhor que purifique todo o seu coração e renove as suas forças. Você vai pensar: meu Deus, de onde saiu essa força? Veio dele. E ele vai restaurar o seu lar, a sua família. E assim como a família de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos cantar? Quero todo mundo aí, ó, de pé. Não é mesmo, criançada? Eu amo a minha família. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família
família é um projeto de Deus e foi Ele que nos deu de presente. Então vamos zelar por ela. A Bíblia nos diz: honra o teu pai e a tua mãe. E esse é um mandamento com promessas. Então o Senhor deixou este mandamento, este ensinamento, essa ordem para mim e para você. Vamos honrar os nossos pais. Vamos zelar pela nossa família. E o Senhor nos recompensará. Então eu queria convidar você, o papai ou a mamãe que pode estar assistindo com você, ou você sozinho, vamos orar, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir que o Senhor proteja as nossas famílias. Então todos fechem os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, meu Pai, Senhor, eu sei que toda a família, eu sei que a família de cada um daqueles que estão nos assistindo, a família dessas crianças, a minha, a família da Sam, são todos diferentes. Mas eu creio que o Senhor estará presente em cada um desses lares, em cada uma dessas famílias. Abençoa todos os pais, dê paz a eles, dê sabedoria para guiar os seus filhos. A todas as crianças, dê amor, carinho, aos adolescentes, os jovens e a todos que compõem a família. Nós acreditamos que a família é um projeto de Deus. Nós acreditamos que o Senhor está presente em cada um desses lares. Nós acreditamos que o Senhor renova as nossas forças e opera milagres dentro das nossas famílias. Nós acreditamos no Teu poder, Senhor. Entre em cada coração e em cada lar. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Sammy, foi muito bom ter você aqui hoje. Também, tia, eu tava com muita saudade. E de vocês também, crianças. Gente, a gente podia chamar a Sammy mais vezes, né? Vamos sempre chamar ela para participar aqui, para me ajudar na história. Gostei de ter você aqui, Sammy. Eu também, tia. E crianças, até o próximo encontro. Nós nos veremos logo em breve. Tchau, tchau.